para ser ministra da Eucaristia foi muito interessante. Eu sempre perguntava para Jesus como que eu poderia trabalhar na igreja. Tinha muita vontade de trabalhar na igreja e até então eu ainda não fazia muita coisa. E nisso veio um sonho, onde eu me vi vestida de vestes longas, uma túnica, em volta do altar, com várias pessoas, todas vestidas de branco. E eu, na minha simplicidade e ignorância, eu disse para Jesus: Jesus, eu não entendi o que você quer de mim. Então, eu peço, mande a pessoa em casa e me diga o que você quer que eu faça. E dias depois veio o senhor Dirceu com a dona Yolanda me convidando para o Ministério da Eucaristia, isto porque o padre Zago tinha pedido para esse casal vir me convidar, no lugar do padre. Aí, o que aconteceu? É óbvio que eu aceitei, porque Jesus me mostrou com certeza aquilo que ele queria que eu fizesse. Eu aceitei na hora e expliquei o porquê que esse convite foi aceito na hora. Eu cheguei a me emocionar muito com isso. Então, quando eu morava no estado de São Paulo, eu tive o primeiro contato com os diáconos permanentes, eu até não conhecia. Mas chegando lá eu percebia que tinha, aqueles senhores, com as batinas, ajudando os sacerdotes. Eu não entendia muito também. Mas conversando depois com eles, eu percebi que era um trabalho lindo que eles tinham na igreja. Uma dedicação à igreja, mas sem perder o foco na família, no trabalho. É alguém que está na família, é alguém que está no mundo, mas com uma dedicação especial à igreja. Então, desde lá eu vim acalentando em mim esse desejo de poder servir melhor a igreja no diaconado. Mas o diaconado, ele deve ser assim, sempre um convite por parte da igreja. Então eu nunca manifestei esse desejo e nem me ofereci. Embora eu sentisse esse desejo em meu coração, mas eu sempre esperei um convite. Porque eu entendo que para as coisas de Deus tem que haver esse convite, tem que haver esse chamado. Eu senti o chamado de Deus, mas precisava da confirmação da igreja. Então, aqui, participando da comunidade, o padre Clair, na época, me fez o convite. Eu fiquei assim muito feliz. Foi um tempo de discernimento, depois de conversar com a família, porque o tempo de preparação também para a escola é um tempo difícil, porque você se ausenta da família por um grande período. Os finais de semana, praticamente todos, eu passava lá. Mas foi assim, amadurecendo com o tempo, então, nesses 4 anos praticamente de formação. E eu percebi que era realmente um chamado de Deus, porque por mais difícil que fosse, eu sempre me senti muito bem nesse chamado. Então já há um longo tempo que eu caminho com esse chamado em meu coração. Então, a minha vocação, ela começou há 18 anos atrás, onde num encontro pessoal com Jesus, num evento católico, eu fiz uma experiência espiritual com o nosso Deus. E desde lá eu senti no meu coração esse desejo de servir a Deus, mas de uma forma plena. E aos pouquinhos Deus foi colocando essa vocação na minha vida que eu não entendia ainda o que era. Depois de algum tempo fui descobrir que a minha vocação era a vida comunitária, a vida em comunidade. E visitando uma comunidade de vida, que é a comunidade Betânia, eu descobri a vocação dos leigos consagrados, daqueles que doam a vida, mas não são irmãos religiosos, não são irmãs religiosas, não são padres, mas como leigos doam totalmente a sua vida a Jesus, dentro de um projeto, dentro de um carisma.
A primeira missão do ministro é levar a comunhão para os doentes, seja em casa, em hospitais, atender os doentes. A primeira missão do ministro é essa. Mas também ajudar o padre na distribuição da comunhão. Quando não se tem um diácono, o ministro também deve fazer a celebração quando não há padre, e fazer exéquias também quando não há padre ou diácono. Esta é a missão do ministro. Agora, como que eu posso entrar para ser ministro? São várias coisas. Primeiro, ser maior de 18 anos. Em segundo lugar, ser convidado pela comunidade ou por um sacerdote. De preferência, ser convidado pelo pároco, né? Mas também tem que ter uma vocação para isso. Eu diria que seria isso daí, a missão do ministro. Então, a primeira função do diácono é o serviço da caridade. Então, o diácono, ele deve ser caridoso, digamos assim, primeiro com a tua família, deve começar em casa. Porque se ele não for caridoso com a tua família, com os seus, ele não vai ser caridoso também com a comunidade. Então, como no primórdio, né, os primeiros diáconos, eles surgiram dentro da igreja para atender às necessidades das pessoas mais carentes, para atender às necessidades daqueles que eram discriminados, daqueles que eram rejeitados pela sociedade. Então esse é o trabalho principal do diácono. Mas são 3 dimensões, né? A dimensão da caridade, tem também a dimensão litúrgica. Então o diácono, ele tem que zelar pela liturgia. Então uma pessoa dentro da igreja que tem essa função de servir o altar. O diácono, ele está diretamente subordinado ao bispo, né? Então quando se tem uma celebração com o bispo, o diácono é aquele que serve o altar, é aquele que serve o bispo. E se o bispo achar que um diácono deva mudar de comunidade, servir em outro lugar, ele deve fazer em obediência. Então, o diácono tem essa função dentro da igreja, de trabalhar com a liturgia, trabalhar também ali com a caridade e com a família. O diácono, ele tem a prioridade de manter os laços, os vínculos com a família. Tanto é que para ser um diácono permanente, ele tem que ter uma vida casada, estável, tem que ser alguém, né, que tenha sido casado uma única vez. E se chegar a ficar viúvo nesse período, ele não pode mais casar, ele tem um voto de celibatário, porque é um ministério ordenado, é um novo sacramento que ele assume para si mesmo. Nosso carisma, o carisma da Fonte de Misericórdia, é o acolhimento de dependente químico e a evangelização. Então somos leigos que largamos toda a nossa vida secular para viver inteiramente aqui dentro da comunidade, doando a nossa vida para o próximo, no resgate do dependente químico, do alcoolista, e também nesse trabalho de apresentar o amor de Deus a cada um deles e abrindo para a evangelização aonde Jesus nos mandar. A nossa metodologia é o trabalho e a oração, então a gente não tem um remédio psiquiátrico ou psicológico para oferecer para os meninos, porém a gente usa a psicologia do amor, né? Tem toda uma regra diária do trabalho, da oração, da atividade comunitária, de partilha de vida. Então esse é o nosso trabalho de resgate, de estar junto, de viver como família. E o remédio que a gente oferece é o remédio do amor de Deus mesmo. E pela graça do Senhor, muitos têm se encontrado, muitos têm conseguido se libertar dos seus vícios através dessa metodologia. Isso, são vários testemunhos, se eu fosse relatar todos, iria muito tempo, mas um que me marcou muito é o seguinte, pediram para levar uma comunhão para uma senhorinha no Hospital de Pinhais, e eu fui. Cheguei lá, mostrei o nome,
para a enfermeira e ela me encaminhou para uma senhora num quarto lá. Eu cheguei, preparei tudo e vi que aquela senhora estava sentindo muita dor e estava agonizando. E daí eu me deparei, mas será que para essa mesma que o Senhor veio? Aí me veio o discernimento na hora. Pergunte o nome dela. Eu perguntei, qual a minha surpresa? Não era para a senhora que eu fui levar comunhão. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fiz umas orações por aquela senhora que estava agitada. E depois eu perguntei para a enfermeira, onde está a senhora que eu procuro? Não é essa daqui. Daí a enfermeira achou aquela senhora que eu ia levar a comunhão. Quando eu cheguei no quarto, ela estava serena, dormindo, esperando Jesus com um sorriso. Esta é uma prova de que Jesus, quando vai se doar, ele se doa para a pessoa que ele foi encaminhado. Isso me marcou muito. Mas também me marcou porque Jesus, ao mesmo tempo que me utilizou como no ministério para levar o corpo de Jesus àquela pessoa, ele me utilizou também para fazer oração por uma outra que estava necessitando naquele momento. E eu fiquei muito feliz, saí de lá radiante de felicidade, porque Jesus se utilizou daquele momento através de mim. Então, no nosso terceiro ano, né, lá na escola, nós tínhamos aulas de prática pastoral e nós fomos fazer missões em alguns bairros muito pobres aqui de Curitiba. Então foi uma experiência assim, muito forte quando nós estávamos visitando aquelas famílias ribeirinhas, aquelas famílias que muitas das vezes era só a mãe, né, com seus filhos. Então você levar a palavra de Deus para aquelas pessoas é um grande desafio, porque não basta só levar a palavra de Deus, você tem que levar algo mais. Então foi um grande desafio para nós, né, depois de procurarmos as autoridades, para que se olhasse para aquela miséria, né, e também conversar com a comunidade, para que a comunidade se voltasse às necessidades daquele. Então eu me identifiquei muito com isso, né, não só com a liturgia em si, que é onde o diácono mais aparece. A comunidade geralmente vê o diácono, né, quando ele está servindo no altar. Mas essa experiência de estar lá na comunidade com as pessoas mais carentes foi o grande acontecimento, né, nesse tempo de preparação. E tem sido também um grande anseio, né, na minha vida. Eu sendo um diácono, eu gostaria muito de atuar nesse vínculo, nessa área, né, com a caridade. No início era apenas uma casa alugada, onde até tinha um outro nome, e aí depois, aos poucos, foi tudo acontecendo devagarzinho, né? Então a gente alugou uma casa em Curitiba, ficamos um ano lá, acolhendo poucas pessoas. Depois a gente ganhou essa chácara aqui em Rio Branco do Sul, ficamos trabalhando nessa chácara. Depois eu conheci o meu esposo, acolhi meu esposo dentro da comunidade, que também é dependente químico, e depois de 3 anos a gente se casou, saímos da comunidade, porque a comunidade buscou uma vida celibatária, mas no mesmo ano nós voltamos, porque eles saíram, a outra comunidade saiu daqui e ganhou um terreno em outro lugar, né, em Guaratuba. Eles foram para outra chácara. Essa chácara aqui ficou vazia e nós voltamos com o projeto, a pedido dos donos daqui da região, no projeto de iniciar a Fonte de Misericórdia, com o mesmo carisma, porém uma espiritualidade diferente, um trabalho diferente, mas dentro do mesmo carisma, que é o acolhimento. Então nós iniciamos esse trabalho em 2004 e graças a Deus muitas coisas estão acontecendo. Hoje nós temos 6 chácaras de acolhimento, né? Temos aqui em Rio Branco, temos em São José dos Pinhais, temos em Itaperuçu, em Almirante Tamandaré e agora Curitibanos. Também esse ano nós abrimos a casa feminina para acolher mulheres. Então a gente fica muito feliz de ver que é um plano de Deus, não é um plano humano. Não foi uma escolha pessoal nossa, mas foi Deus que nos escolheu. Foi Jesus que nos chamou e nos escolheu
e agora a gente pode ver os frutos acontecendo, tantas pessoas que passam por aqui nos visitar, que já fizeram o tratamento, que hoje se encontram bem, que fizeram uma experiência de Deus na nossa comunidade, outras vocações que vão entrando, que vão se encontrando no mesmo carisma. Então a gente fica muito feliz de saber hoje, de entender que realmente isso é uma vontade de Deus. Sobre a vocação do Ministério da Eucaristia, eu diria que seria um compromisso com Jesus que você faz. É um compromisso sério, digamos assim, você pode estar ocupado com um monte de outras coisas, mas quando te chamam para atender uma pessoa, a prioridade é a tua vocação no ministério. É largar tudo para atender a pessoa. Como disse Jesus, veja no doente o Cristo, e é assim que o ministro tem que olhar. O doente em primeiro lugar. Fazer tudo por amor a Cristo, sem, digamos assim, sem preguiça. Isto se chama vocação, porque não adianta dizer que quero ser ministro e não ter vocação. Não funciona. Então, as coroinhas da Capela Bom Pastor, eu me sinto muito feliz quando eu vejo, né, os coroinhas atendendo, ajudando, auxiliando lá no altar com tanta alegria. É muito importante ter sempre em mente isso, né? O grande milagre acontece na Eucaristia. Então, ser coroinha é um grande privilégio, estar tão próximo ao altar, estar tão próximo a esse sacrifício, a esse mistério, a esse milagre. Então, que os coroinhas tenham sempre isso em mente. Não faço isso nunca para se aparecer, não faço isso nunca porque alguém o convidou, mas com a convicção de que está fazendo para Cristo. Com a convicção de que naquele momento ali, o Padre, que é a pessoa de Cristo, está tão próximo e você pode ajudá-lo, pode servi-lo. E também buscar dentro de si a tua vocação. Porque a igreja precisa de muitas vocações, na família, né, como um bom esposo, uma boa esposa, mas também como catequista, como leitores depois. Conforme o tempo vai passando, esses coroinhas vão se tornar mais adultos. Mas também estar aberto a vocações, né, principalmente vocações religiosas, que nós precisamos tanto. Então, dedicar essa vida a Deus é ganhar, na verdade. É um grande presente de Deus e vocês têm esse privilégio. Então faça isso com muito amor e com muita devoção, que vocês serão muito abençoados. Então, a vocês, coroinhas da Capela Bom Pastor, primeiramente eu quero até agradecer, né, por poder apresentar um pouco do nosso trabalho a vocês, né, agradecer a pessoa do Anderson e também quero deixar essa mensagem, né, o nosso coração ele sempre tem que estar aberto à voz de Deus. E como Maria Santíssima, ela tinha muitos planos, ela tinha muitos desejos no coração dela. Mas quando Deus apresentou o chamado dela, a vocação dela, a vontade dele na vida dela, ela simplesmente dispôs de tudo o que ela queria para fazer a vontade de Deus. Então, para a gente ser feliz de verdade, a gente tem que estar no lugar certo, a gente tem que estar na vocação certa. Claro, talvez vocês ainda sejam jovens, sejam pequeninos, mas eu tenho certeza que Deus já começa a falar no coração de cada um de nós desde a nossa infância. Não importa a idade que você tenha. Então, abre o seu coração e escute Deus falar, porque Ele fala na simplicidade, Ele fala no desejo, Ele fala pelo irmão, pela palavra, né? Mas nunca se feche para a vontade de Deus, nunca se feche para esse chamado. Deixa que o Senhor vai te conduzir aí na sua vida e siga realmente aquilo que Deus quer de você. Como entender isso? Ao longo da sua caminhada você vai entender isso. O primeiro passo é se abrir e deixar Deus falar. Ele fala no silêncio, você vai saber escutar a voz de Deus no momento certo. É isso aí.
Que Deus os abençoe e que, pela graça do Senhor, vocês encontrem a vocação certa na vida de vocês.